A paz do Senhor Jesus, graças nós damos ao Senhor por mais uma oportunidade de poder estudar a sua palavra. Estamos estudando esse trimestre, princípios divinos em tempos de crise, e na lição de hoje da Escola Bíblica Dominical, Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. O texto áureo diz-nos assim: nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação, e às tuas portas louvor. Isaías, capítulo 60, versículo 18. A verdade prática nos diz: somente despertados podemos vencer qualquer obstáculo para realizarmos a obra de Deus. E a leitura bíblica em classe nós encontramos em Neemias, capítulo 1, versículos de 1 a 4, e também Neemias, capítulo 2, versículos de 1 a 9. Neemias foi levantado pelo Senhor para uma grande obra. Reconstruir os muros de Jerusalém não era uma tarefa fácil, mas Deus escolheu um líder. Neemias é este líder, que depois de quase 200 anos em que aquele muro esteve destruído, agora é reconstruído através da liderança de Neemias. Deus conta sempre conosco. Deus conta com homens destemidos, homens preparados, homens que confiam nele, homens que se dedicam à sua obra. Deus está contando com você. Ele espera que você também sinta no seu coração o desejo de participar da obra e efetivamente entrar para a seara do Senhor, para fazer algo para Deus. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sem Deus. Nós precisamos sempre contar com os nossos companheiros e nós precisamos da direção de Deus em nossa vida. Sem mim nada podeis fazer, diz o Senhor Jesus. Nós precisamos de gente ao nosso lado e o Senhor sempre coloca as pessoas para estar juntos uns dos outros para fazer a sua obra. Também o inimigo se levanta e quer parar a obra. A todo custo o inimigo quer impedir o avanço da obra de Deus, mas ele sempre sai derrotado. E quando nós estamos na direção de Deus, em oração, em jejum, em consagração, a obra de Deus avança e assim ela alcança realmente os propósitos estabelecidos pelo Senhor. Há um plano de Deus para que a obra de Deus avance. Porém, nós precisamos estar na disposição, na dispensação da graça, na ação de Deus e estarmos participando ativamente do projeto de Deus. Se nós olharmos para o caso de Neemias, Suzã, onde ele estava como copeiro do rei, distava a cerca de 1.500 quilômetros de Jerusalém. Talvez nós pudéssemos avaliar o que tem a ver Neemias com o seu povo em Jerusalém. Por que tanta importância? Na verdade, o homem de Deus, ele se importa com a obra de Deus, não importa onde ela está sendo menosprezada e precisa de uma ação mais enérgica. Talvez no campo missionário, talvez numa cidade mais distante. Talvez você possa olhar e dizer assim: o que me interessa se distante, em outra parte do país, desta mesma nação ou até fora dela, alguém está lá necessitado, passando por dificuldades e precisa de uma palavra de Deus, da transformação de Deus. Eu tenho a ver aqui com a minha cidade, no local onde eu estou, do lado da minha casa, pronto aqui. Na verdade, irmãos, quem serve ao Senhor tem os mesmos interesses de Deus. É a salvação de todos. Deus amou este mundo e enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, chamados por Deus, interessemos agora por todas as pessoas. Há muitas vidas necessitadas e muitos lugares em que há muros destruídos, precisando de uma palavra que venha reerguer novamente esses muros, que venha novamente edificar a casa e trazer de volta a comunhão. Muitos lugares estão precisando de homens e mulheres de Deus destemidos, mas muitos estão na sala, na copa do rei, e estão aí aproveitando dos manjares do rei, mas não estão dispostos a fazer nada por aqueles mais necessitados. E muros estão destruídos, e vidas estão perecendo. A ordem de Deus é reconstruir. Mas Deus conta conosco. Deus coloca-nos no seu projeto. E o exemplo de Neemias é um exemplo claro de como participar do projeto de Deus.
Primeiro nós temos que ser interessado. Neemias se interessa. Quando vem ali o seu irmão, ele pergunta: como estão os nossos irmãos? Como estão? Como está o povo judeu? Como estão aqueles que restaram do cativeiro? Esse seu irmão trouxe um relatório muito grave, um relatório que machuca a alma de quem sente realmente o desprezo do outro. Veja, ele disse, eles estão sofrendo, eles estão em grandes misérias e desprezo. E os muros da cidade de Jerusalém estão fendidos e as portas queimadas a fogo. Realmente, quem tem o chamado de Deus, ele sente a necessidade do outro. Ele sente a dor do outro, a dificuldade do outro. Ele sente que precisa realmente tomar uma atitude, que é a atitude de Deus, que é levar a palavra de Deus, que é levar a mensagem que transforma a vida, que é agir conforme o agir de Deus, que é o apoio, que é o carinho, que é o amor, que é a disposição, que é uma mão amiga. Aleluia. Escute, irmãos, para sermos usados por Deus, devemos estar prontos a ouvir a voz de Deus. Mas para isso precisamos clamar ao nosso Deus. Quando vem aquela notícia, eles estão em desprezo e miséria. Estão em desprezo e miséria, ou seja, eles estão precisando de nós. Porque se eles estão em desprezo e miséria, eles estão sendo escravizados. Eles estão sendo passados para trás. Eles estão pagando juros altos nas suas despesas diárias. Eles estão enfrentando dificuldades na alimentação, no cuidado. Se eles estão com os muros caídos, eles estão enfrentando dificuldades com a segurança. Eles estão enfrentando dificuldade com os limites. Eles não têm limites, não têm segurança, não têm divisão, não tem separação entre o que serve a Deus e o que não serve. A sua família está vulnerável. A sua casa está vulnerável. A sua vida está vulnerável. Eles precisam de um socorro imediato. Eles precisam fazer algo, mas não tem como fazer se não houver um homem de Deus, uma mulher de Deus, com a palavra de Deus e com a direção de Deus. Talvez você seja chamado para esse tempo, para esse local onde você está. Ou talvez enviado para outro, sentindo a necessidade de outro. É estar atento à voz de Deus. É estar atento às necessidades. É ser interessado pelas perguntas. Muitas pessoas não querem mais fazer perguntas. Como está ali? Porque se ouvir a resposta de que há uma necessidade, ele sabe que ele vai ser envolvido naquilo e não quer se envolver. É melhor não perguntar. É melhor não saber para não ter a consciência de que deveria estar ali fazendo a vontade de Deus. É melhor às vezes não se envolver e assim as pessoas vão se esquivando do chamado divino. Mas aqueles que estão no propósito de Deus, eles querem saber como estão. Porque se João 3,16 diz que Deus amou este mundo e se entregou por nós, 1 João 3,16 diz que nós devemos amar os nossos irmãos e se entregar por eles. Há um chamado de Deus para nos envolver na causa de Deus. Mas muitos não querem nem saber como estão. Porque se souber, vai sentir a dor do outro e não querem passar por isso. Porque não querem se envolver. Porque não querem doar o seu tempo, a sua vida. Não querem deixar o seu emprego, o seu local. Não querem deixar a sua vida com satisfação material, com provisão material, para se deslocar em função da obra de Deus para outro local, para o local da necessidade. Não querem desfazer do seu descanso para ir em função do outro levar uma mensagem. Quantas vezes é muito mais fácil estar na sua redinha, no seu conforto, do que sair e levar a mensagem, do que sair e confrontar com o pecado, do que sair e confrontar com o erro, com a miséria, e trazer essas pessoas de volta à restauração. Porque tudo isso enfrenta a oposição, porque tudo isso enfrenta a dificuldade do seu próprio eu, porque é trocar a sua vida de conforto por uma vida de batalha. Mas se estamos na disposição da obra de Deus, se estamos na causa de Deus, se somos servos de Deus, nós temos que fazer
a obra de Deus. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Levar o evangelho é levar boas novas, é levar a notícia, não somente pela palavra, mas pela ação. O apóstolo Paulo ele disse, o evangelho consiste na manifestação do poder de Deus. E eu, quando fui ter convosco, não fui somente em palavras persuasivas do conhecimento humano, mas fui na demonstração do poder de Deus. O amor e o poder. O amor de Deus derramado por nós. A ação de amor que socorre uma alma. E o poder de Deus manifestado que resgata essa alma da perdição. Que faz com que homens e mulheres tomem decisões de reconstruir muros e trazer de volta o equilíbrio, a proteção, a segurança. Não eram só os muros que estão derrubados. As portas estavam fendidas e caídas, queimadas a fogo. E quando se fala de porta, fala de aqueles que se apresentam à porta, eram os pais, eram os juízes. Se estava sem porta, estava sem liderança nos lares, estava sem juízes, sem justiça, sem conselho, sem direção. Mas agora chega um homem de Deus. Quando chega um homem de Deus, na direção de Deus muda tudo, porque a palavra de Deus restaura a vida, restaura a família, restaura os lares, restaura os cabeças das casas, restaura a justiça na cidade, restaura a justiça nos lares. Que nós possamos estar envolvidos realmente com as coisas de Deus, com a obra de Deus, fazendo a vontade de Deus. Neemias, quando soube da situação que estava lá, ele intercedeu a Deus. Ele buscou com jejum, clamou ao Senhor e pediu ao Deus do céu que interferisse. E também rogou a Deus, não somente pelo povo, mas também pelos governantes. E aí ele tem uma resposta vinda de Deus, através do seu líder. O rei dá autorização para ele ir com o tempo certo, para ir e voltar. Ajuda ele com material de construção. Dá a ele uma escolta militar. Ajuda ele em todos os propósitos, porque Neemias sempre nos traz esta palavra. A boa mão do Senhor foi conosco. A boa mão do Senhor agiu a nosso favor. A Bíblia nos diz lá em Marcos capítulo 16, verso 20, que o Senhor nos manda fazer a sua obra e cooperando com eles o Senhor. O Senhor vai conosco, cooperando na obra, manifestando. A Bíblia diz, nós imporão a mão sobre os enfermos e os curarão, expulsarão o demônio, falarão nova língua. Os que creem fazem isso, mas é o Senhor que opera. Chegando em Jerusalém, Neemias convoca os judeus, os nobres e os magistrados. E com eles ele apresenta como Deus lhes foi favorável desde a sua saída. Desde o momento em que ele jejuou, chorou e pediu ao Deus do céu que respondesse. Deus respondeu através da sua liderança, mandando com que ele fosse e ajudando nessa caminhada. Não adianta, irmãos, quando Deus age através da liderança. Ele age através dos nossos líderes para que tudo seja em boa ordem. Não precisamos sair brigando com ninguém. As coisas de Deus, elas têm ordem, elas são ordeiras, elas são na direção de Deus e Deus faz para que seja para o bem da sua obra. Precisamos compreender a direção de Deus. Precisamos compreender o momento de Deus, a resposta de Deus. E agora, com estratégia, ele conversa com esses homens. Orienta eles e dá a eles a palavra de Deus e como Deus lhe foi favorável e como o que Deus queria fazer. E esses homens agora se reúnem para juntos trabalharem e a Bíblia diz que até eles colocam a mão e também ajudam realmente a realizar a obra. E a obra começa com um grande envolvimento de todos. Cada um fazendo uma parte, cada um edificando a frente da sua casa, o muro à frente da sua casa, trabalhando realmente com disposição. A obra avança até a metade. Neemias foi um homem de Deus, chamado por Deus, escolhido por Deus, capacitado pelo Senhor. Ele realizou a obra colocando e envolvendo o povo. Ele envolveu todos. Não tinha distinção entre ricos ou pobres. Ele não tinha distinção entre nobres ou não. Ele colocou todos para fazer a obra de Deus. Ele envolveu todos, tanto na tarefa da construção quanto da segurança.
Enquanto se trabalhava fazendo a obra, também trabalhava com a segurança. A dificuldade aumenta. No capítulo 4, versos 7 e 8, fala que foi difícil o combate, porque havia ataques, acusações, infâmia, injúria e também ameaça. Veja que agora ele chama o povo e diz para eles: vamos pelejar pelas nossas famílias, vamos lutar pela nossa casa, vamos lutar pelo nosso povo, vamos lutar pela nossa família e reedificá-la. E ele convoca o povo para lutar pela sua família, para batalhar a causa de Deus, porque a causa de Deus, irmãos, é a edificação dos lares, é a edificação de cada casa e assim a edificação do povo. A família edificada edifica uma nação. Uma família bem solidificada na palavra e reestruturada na sua vida conjugal, familiar, paternal, ela edifica toda a nação. A família é, sim, a base da nação. E ele convoca o povo: vamos fazer. Mas os inimigos externos atacam. E há realmente um grande avanço maligno sobre as famílias, sobre os trabalhadores. Mas eles perseveram e se unem cada dia mais e lutam pela obra de Deus e fazem com todo empenho. Porém, o inimigo ele é sagaz. E a Bíblia nos informa aqui no capítulo 5 que houve também problemas internos. Agora, há divisão entre eles porque os ricos querem explorar os mais pobres. A cobrança há empréstimo de dinheiro e cobrança de usuras sobre esses empréstimos. Um querendo se aproveitar do outro. E Neemias, como homem de Deus, ele fala: vamos parar com isso. Isso não é da vontade de Deus. Na verdade, quem tem mais é para ajudar o outro. Se nós já saímos da escravidão deste mundo, agora vamos nos escravizar uns aos outros? Não, isso não é permitido por Deus. Ele fala para que nós tenhamos amor uns pelos outros. E quem tem mais ajuda quem tem menos. E assim todos caminham na vontade de Deus, como é irmãos em Cristo Jesus, um apoiando o outro, um ajudando o outro nesta caminhada. Nós precisamos de pessoas que solidarizam com a necessidade do outro e possam fazer realmente de boa vontade. E quando eu falo isso, eu não estou falando de trabalho assistencialista. Porque o trabalho assistencial, desta maneira, ele é organizado por uma organização e às vezes você se sente: eu estou envolvido na organização, eu já ajudei os outros, porque a organização ajudou. Mas a palavra de Deus nos mostra que é junto ali, um fazendo pelo outro, se entregando um pela vida do outro, fazendo realmente para restaurar o seu irmão, é ajudar realmente com amor próprio. É esse companheirismo, é esta ajuda, é esse envolvimento que a obra de Deus nos conclama e assim devemos fazer, porque o Senhor nos colocou para sermos realmente unidos. União é trabalho de uma equipe que é constituída pelo Espírito Santo de Deus, como família, como casa espiritual, edificada em Cristo Jesus, membros uns dos outros, somos a igreja de Deus, do qual Ele é o cabeça, Cristo Jesus. Os muros terminam, a construção termina, o capítulo 6, verso 15 e 16, diz que apesar da oposição, o muro se concretizou. 52 dias. Aquele muro que esteve parado por mais de 150 anos, agora foi reconstruído em 52 dias. Porque o coração do povo se dispôs a trabalhar. Porque apesar da oposição, apesar das lutas, das dificuldades que vieram, eles confiaram em Deus. E o capítulo 6 de Neemias, o verso 16, ele diz assim: porque o Senhor foi conosco. Porque a mão do Senhor esteve conosco, foi o Senhor que fez isso. O Salmo 118, verso 23, foi o Senhor que fez isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Você vai olhar e vai ver que lutas e dificuldades estiveram sim sobre a sua casa, mas você vai ver muros reconstruídos. Muro que às vezes você tinha em relação à sua família, ao seu irmão, à sua esposa, ao seu cônjuge, aos seus filhos, mas agora foram reconstruídos porque a mão do Senhor foi conosco, porque a palavra de Deus chegou no nosso lar, porque a palavra de Deus veio à nossa casa e agora fomos reconstruídos, os limites foram postos novamente, a segurança veio novamente, a proteção veio novamente, aleluia, agora nós servimos ao Senhor, agora nós somos edificados, agora nós temos endereço, agora nós temos cuidado. O texto áureo da nossa lição diz isso. O texto áureo diz assim: nunca mais se ouvirá violência na tua terra.
de desolação, destruição dos seus termos. Mas os teus muros chamará salvação e as tuas portas louvor. Aleluia! Que possa ter salvação na tua casa, que possa ter louvor no teu lar, que possa ter glorificação ao nome do Senhor na sua cidade, na sua igreja, na sua nação. Que Deus te abençoe grandemente. A palavra aqui de Deus, muro, tem referência com a salvação. A salvação nos fala de proteção, nos fala de segurança, nos fala de justiça, nos fala de vida com liberdade, mas com limites. A salvação é o ato mais sublime de Deus para conosco. É Ele que nos salvou, é Ele que nos deu segurança, proteção, restauração. Foi Ele que nos colocou novamente como cidade santa, nação santa, povo adquirido, estabelecido para que anuncieis as virtudes daquele que nos chamou das trevas para as suas maravilhosas luzes. Vivíamos em desprezo, agora somos filhos de Deus. Vivíamos abandonados, mas agora temos um Pai, temos uma nação, temos uma filiação, temos uma esperança. Hebreus capítulo de número 2, diz assim os versos 1 a 3. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi depois confirmada pelos que a ouviram? Jesus anunciou a nós essa salvação. O evangelho da nossa salvação alcançou as nossas vidas. E você hoje está ouvindo, Jesus quer salvar a tua alma. Jesus quer perdoar os teus pecados. Jesus quer escrever o seu nome no livro da vida e garantir vida eterna. Jesus quer restaurar a sua família, a sua casa, o seu lar, a sua vida. E te dizer, você agora é filho. Você agora tem esperança de vida eterna. Você agora tem cuidados eternos. Você tem agora a proteção de Deus. Aleluia, a direção e a vida com Deus. Receba Jesus como seu Senhor e Salvador. E você será realmente feliz, porque a felicidade é estar com a vida em Cristo Jesus, perdoado, salvo, com o nome escrito no livro da vida e com a certeza de vida eterna. Que Deus te abençoe. Que você possa realmente ter reconstruído os teus muros e a proteção na tua vida para sempre, em Cristo Jesus. E nunca mais se ouça de tristeza na tua casa, mas de alegria permanente, porque você pertence a Cristo. Que Deus te abençoe, que você possa permanecer em Cristo Jesus, fiel a cada dia, apesar das dificuldades, das lutas que possam surgir sobre a sua casa, mas você esteja sempre confiante. O Senhor te chamou, Ele te enviou e Ele está contigo até o fim. Assim seja, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.